Bem, amigos proativanos de Belém do Pará. Como eu sempre digo, por que dizer só Belém, né, e não região metropolitana de Belém? Eu vou um pouco mais além. Eu vou para o nosso estado do Pará. Por que não falar para essa galera? Não, mas tem uma novidade. Por que não falar para os 5.570 municípios do Brasil? Então, nós estamos interligados através da Lei Federal 10.097, que é a chamada Lei da Aprendizagem. Para quem não conhece muito essa terminologia, o chamado Jovem Aprendiz. Esse é o podcast da Proativa e hoje nós temos aqui duas psicólogas de altíssimo gabaritos e nós vamos passar aqui, eu acredito, umas 2 horas, 3 horas, sei lá, de repente vamos quebrar o recorde de alguns astros dos podcasts pelo Brasil afora. Tá certo, doutora Jéssica? Então, vou pedir para a Michele fazer a apresentação das nossas psicólogas para este maravilhoso dia de quarta-feira. Tá lindo, gostoso de se viver, de se trabalhar e, por que não dizer, brincar, né? Já que nós estamos aqui diante de duas grandes psicólogas. Eu acho que eu, pelo menos, uso isso no meu trabalho. Eu brinco muito. Porém, trabalho sério. Muita brincadeira, mas trabalhando sempre sério. Tentando fazer com que a equipe esteja bem harmônica e desenvolva um trabalho compatível com aquilo que a gente... Quando nós vamos à empresa, nós falamos para a empresa na nossa apresentação o que é que nós vamos entregar. Geralmente eu vou com uma pessoa para ela entender e é quem vai gestar aquele contrato com aquela determinada empresa, e aí nós temos todos os passos seguintes, parte de contratação, contrato entre as partes, e são 4 partes envolvidas nesse processo. Nesse caso aí tem o primeiro, que é o Ministério do Trabalho e do Emprego, que é representado aqui pela Superintendência Regional do Trabalho. Nós temos a empresa que está contratando o aprendiz. Nós temos o candidato, o futuro aprendiz, e nós temos a proativa, que é quem faz esse assessoramento em todos os aspectos, tanto ele jurídico, contábil, administrativo, departamento pessoal, enfim, nós temos uma ampla explicação, conotação que nós apresentamos. Então, essa equipe ela tem que estar de maneira muito contagiada com a harmonia, né? Porque cada empresa que nós vamos visitar, eu faço uma apresentação diferente. Agora me veio em mente, nós fomos visitar uma empresa em Castanhal e eu cheguei lá cantando. Agora, que música, eu não sei, mas eu estava cantando. Depois, a nossa comercial foi fazer uma visita, aí a moça da recepção disse, e a música? Ela disse, não, a música é com o outro. Então, ficou marcado alguma coisa, né? Como eu sou do marketing, eu gosto muito de marcar. E o que é marketing? Marketing é tudo que marca. O que marcou é marketing, né? Então, hoje nós vamos estar aqui nesse maravilhoso bate-papo, já muito descontraído, fazendo com que os nossos parceiros de negócio entendam qual é o objetivo do podcast da Proativa
no sentido de orientá-los, tanto o mundo empresarial quanto os seres humanos, né? Os nossos talentos que nós lapidamos na Proativa. Então, Michele, faça a apresentação, por favor, das nossas psicólogas. E hoje nosso podcast ele é literalmente para marcar a sua vida. Afinal de contas, o assunto que nós temos hoje é um assunto bem pertinente, um assunto bem atual, que se chama saúde mental e produtividade no time de trabalho. Qual a importância da saúde mental, da produtividade na nossa equipe e como fazer isso acontecer de fato, né? E conosco, para ter esse bate-papo, estou aqui com a Carla Almeida, que é psicóloga, psicoterapeuta, mentora de carreira, consultora empresarial e coach integral sistêmico. Tem MBA em gestão de pessoas e há 19 anos está realizando trabalho na área clínica e em grupos como palestras, workshops e treinamentos, né? E à minha frente nós temos a Jéssica Aliverti, psicóloga com mais de 5 anos de experiência na área de RH, atuando em empresas de diversos segmentos. E é uma honra poder ter vocês aqui para a gente ter esse bate-papo hoje bem interessante, bem atual, bem fresco. E eu queria começar aqui logo fazendo uma pergunta para a Jéssica. Jéssica, o que é a produtividade sustentável? Então, Michele, quando a gente pensa em produtividade, não é simplesmente você conseguir dar lucro à empresa, mas a produtividade sustentável é você pensar nessa produtividade ao longo do tempo. É você fazer com que essa empresa consiga se manter no mercado. Não adianta eu produzir, lucrar muito e ter um resultado muito bom hoje e daqui a alguns meses, alguns anos eu tenho que fechar a porta porque eu não consegui manter o meu negócio. Então, pensando no ponto de vista sustentável, é essa produtividade que se mantém ao longo do tempo e que não produz resultado só para a empresa, mas também produz resultado para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Clientes, consumidores, fornecedores, os próprios colaboradores da empresa. Porque na verdade acaba sendo um globo, né? Não só com os colaboradores, mas as famílias, porque elas, quer queira, quer não, de forma indireta, fazem parte daquela empresa, né? E a todos os clientes daquela empresa, Sim. né? Quando se fala em sustentabilidade, logo remete à lucratividade, é isso que você falou? Sustentabilidade ela é um conceito muito amplo, né? Hoje em dia você entende para além de uma questão meramente ambiental, ecológica, mas você também tem que ter essa preocupação com o social, com o econômico. Então, uma empresa que tem esse olhar, e a gente vai falar também um pouco mais à frente sobre isso, ela se preocupa com uma responsabilidade social. Ela se preocupa em trazer qualidade de vida, em agregar valor para os seus colaboradores, para as famílias dos colaboradores, como a Michele mesmo disse, e também para todos os outros envolvidos, que nós chamamos de stakeholders, né? Então, fornecedores, clientes, até porque hoje o cliente ele compra não somente um produto, um serviço, mas ele compra a marca empregadora, a marca empreendedora. Ele quer consumir de uma empresa que tenha responsabilidade socioambiental. Quando fala sustentabilidade, porque quase que é soletrando, né? Se bem que soletrando hoje está diferente, né? Soletrando hoje você diz letra por letra, né? Na minha época, soletrando tinha uma outra conotação. Sustentabilidade. Você falou de dar respaldo, porque a marca tem que ter um respaldo que eu chamo na Proativa de crédito. Né? Uma credibilidade. A credibilidade. Se eu tenho crédito na praça, se eu tenho crédito no mercado, eu vou ter uma certa sustentabilidade. Então, é importante que nós precisamos ver isso de uma maneira muito, como disse a Michele, global, muito ampla, para que possamos ter realmente essa sustentabilidade através dos créditos adquiridos nas ações pré-estabelecidas e empregadas dentro do que você está se propondo a fazer. Então, ela é bem interessante,
mas ela puxa muito pela mente, né? Porque cada detalhe dentro de uma empresa, por exemplo, eu uso muito uma terminologia chamada intraempreendedor. Então, o que é o intraempreendedor? É aquele funcionário que está numa mesa, é aquele executivo. Então, ele é um intraempreendedor porque ele está empreendendo dentro da empresa, para que a empresa possa empreender de maneira diferente. Eu não sei se vocês, psicólogas, veem desta maneira. Também não sei se eu me fiz entender se é isso aí. Então, por que eu tenho que cuidar do meu departamento? E ainda há pouco a gente falava a respeito disso, que às vezes o empresário ele não quer dar um certo treinamento, porque ele diz, eu vou gastar. Que não é gastar. Não é gastar, é investir. É investimento. Total. Então você vai investir na sua equipe. Lá na Proativa nós costumamos mandar os nossos para alguns encontros dentro do próprio mercado. Cafés da manhã, feito pela CDL, feito pela BRH, feito pela própria Associação Comercial, quem está realizando a Pará Negócio, que todos nós vamos estar na Pará Negócio, né? Então, era esse montante aí, vou plagiar aqui o nosso diretor pedagógico, Adalberto, esse arcabouço é que nós precisamos estar com ele previamente definido e para ser executado. É isso, doutora Jéssica? Vamos dizer assim, né? Quando a gente vai para esse olhar mais mercadológico do marketing, ele começa dentro da própria empresa, né? De fato. Até porque é algo muito ligado, por exemplo, à questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, diversos temas desse tipo. Não adianta eu criar toda uma imagem fora da empresa e eu não começar esse processo dentro com os meus próprios colaboradores. E aí que entra também muito o papel da área de recursos humanos, né, dos profissionais de psicologia que atuam nas empresas. E a gente vai também falar um pouco sobre isso, né? Que é, inclusive, o tema da minha palestra, que é como trabalhar a temática da sustentabilidade com o time de trabalho. E tudo começa com a equipe. Quando você trabalha bem o seu time, você consegue expandir isso para além dos muros da empresa. Verdade. Mas, Michele, vamos colocar a doutora Carla no papo para que a gente faça mais comentários, porque ela vai ficar aí de ladinho. Vamos colocar concentrada aqui, eu ouvi a colega falar com muita propriedade, porque é a realidade que ela já viveu e vive, e isso é muito significativo. É legal. Então é importante observar os pontos que ela está colocando, que são muito significativos também para a gente poder, nessa interação, né, a gente entender os pontos que vão ser relevantes, inclusive pra gente, na nossa palestra lá, que começa dia 29. A sua palestra é sobre? Saúde mental e sustentabilidade social nas organizações. Que legal. Isso é um tema, se hoje... Atualíssimo. Olha que hoje nós temos tido alguns problemas dentro da Proativa, com essa nossa juventude, porque o público da Proativa ele é muito novo. A própria lei federal 10.097, a lei da aprendizagem, ela já define que é o jovem de 14 a 24 anos. Muito jovem. Com duas vertentes, de 14 a 18 e 18 a 24 anos, que aí nós vamos falar disso numa outra oportunidade, que vai dar outro podcast. Sem dúvida. Só aí nós já temos dois, né? Total, já tem assunto para poder falar bastante. Com certeza. Então, é uma situação que a gente fica bem, porque mental, o garoto, depois daquele episódio de 2000, né? 2000, a pandemia, cara, aquilo ali deu uma... E hoje nós temos um quadro do serviço social dentro da Proativa, que eu até digo lá para as meninas, eu disse, há 20 anos atrás, a gente só ouvia falar de assistente social nas creches, delegacia de polícia, até esqueci o outro. Hoje não, hoje você já enxerga
o serviço social dentro das empresas, porque abre um diálogo, assim como também se vê muitos psicólogos dentro da empresa. Sim. Porque hoje, por exemplo, na época da pandemia, eu fiz um curso, eu sou terapeuta por reprocessamento generativo. Então, eu fiz isso para fazer aplicabilidade única e exclusivamente com os nossos alunos. Aqueles alunos que estão precisando de algum apoio, eu vou lá, faço a terapia dele. Mas somente para isso, para os nossos alunos. E vocês não, vocês, principalmente a doutora Carla, que tem uma missão extraordinária, e eu queria ouvir mais sobre essa dinâmica, como é que é o teu trabalho. Bem, eu sou psicóloga clínica há 19 anos, tu já sabes o quanto eu já devo ter ouvido muita coisa a respeito, né, inclusive de empresários, porque prestando serviço para as empresas já tem um certo tempo. Então, a saúde mental do empresário, do empreendedor, é péssima. Porque que é exatamente essa pergunta, né? Que colocar como é que está a saúde mental. Está muito ruim porque ele está muito no automático. O empreendedor, ele está focado nos resultados. Só que ele não entende que também ele é um líder. E toda vez que a gente trabalha também com uma equipe, o líder que dá o resultado, né? Então, são coisas importantes que se complementam, mas ali, se o líder, se o empreendedor, ele não parar para poder observar que como ansioso ele é controlador, né, e isso não é bom, ele tem que entender que ele é uma referência. Então, se ele está muito no automático, ele não vai parar para poder observar como é que está a cultura, que clima é esse psicológico, organizacional, que eu posso promover através dessa cultura fortalecida no sentido de poder promover uma produtividade sustentável, né? E aí a gente estava conversando, inclusive, Meireles, essa questão de poder proporcionar trabalhos de grupos, inclusive treinamentos vivenciais, sair um pouco dessa caixa, dessa coisa muito formatada, né? Foi o que a gente estava comentando também. Então, a saúde mental está muito complicada porque cada vez mais são casos de ansiedade, depressão, síndrome de burnout, que é esgotamento profissional, né? Tem gente que nem tem noção do que está acontecendo. E sem contar no próprio dia a dia da pessoa, que por diversas vezes tem problemas em casa, leva para o trabalho, chega no trabalho, por vezes pode até ter problemas dentro da empresa com alguém, com algum colega, alguma situação, e aí isso acaba descontando nos demais, né? Eu ia até te fazer essa pergunta, Carla, como é essa questão, se eu estou gestando uma empresa ou uma equipe, eu preciso, no mínimo, ter uma boa saúde mental, para que a minha equipe, assim como eu, juntos, a gente possa produzir para a empresa, para a gente ter os nossos resultados, entre outras coisas. E como é que a gente consegue identificar, por exemplo, ou até mesmo uma empresa, identificar que tal colaborador ou tal líder não está num momento muito bom? Como a gente pode perceber isso para que os empresários possam entender qual a visão eles podem estar tendo para identificar essa situação, tanto do líder ou da equipe, de como fazer, de repente, um grupo que está com algum problema. Como é possível perceber isso? Olha, essa tua pergunta é muito importante. Muito difícil. É o pulo do gato. Não, mas é muito significativo, assim, esse questionamento, porque, assim, quando há mudança de comportamento, esse é um sinal. Dos, na verdade. Então, muitas vezes, certos comportamentos, quando você observa que o tom de voz, aquele líder, aquele coordenador, aquele diretor, ele tem um certo comportamento, mas ele, de uns tempos para cá, tem mudado, né? Uma voz mais intensa, sabe? Já um pouco de intolerância. Então, observar é algo muito importante que nós, psicólogos, fazemos muito nos nossos atendimentos. Eu primeiro observo, sem dúvida, mas também, claro, nós fazemos nossas intervenções. Mas quem não é da área, primeiro observe, né? Então, o que acontece? A gente observa muito o líder, ele muito querendo resolver as coisas de uma forma muito, assim, no tempo... Para ontem, exatamente. Só que, muitas vezes, ele também não consegue proporcionar algo que ele possa também trazer um pouco de leveza.
Porque como tu falaste, bem interessante também, tem questões também dos próprios desafios que ele também está vivenciando na vida pessoal. Aquilo ali não é, aquela situação não é só pura e simplesmente o trabalho, ele traz muitas questões também da vida dele, de situações que ele não está sabendo lidar com ele mesmo, porque é uma via de mão dupla. Quem trabalha na clínica sabe, é uma via de mão dupla. Então, quando eu vou para a situação, ou até mesmo para um atendimento, eu estou falando do meu esposo, mas eu estou trazendo muitas coisas minhas ali, questionamentos meus, frustrações, decepções, né? Questões assim que ele não está nem sabendo, mas eu estou vivenciando. Então, se eu não estou sabendo lidar comigo, eu não vou saber lidar com o grupo. Então, a dica é observar esse comportamento desse líder, desse diretor, coordenador, que isso, sem dúvida, pode estar, sim, contribuindo, né, para um clima. Os resultados. O clima, sim. Sabe? Porque, na verdade, assim, ele vai muito grosseiro, ele vai muito sem perceber, ele dá mais atenção para um do que para outro. Então, as pessoas, elas estão ali com um profissional, mas ela tem um ser humano ali que tem uma baixa autoestima, geralmente, né? Quando ele não está lidando bem com ele tem essa questão. Então, infelizmente, tem duas questões importantes aqui. O ser humano é carente e complexo. Fato, né? Então, se eu não estou sabendo como líder, que sou uma referência, saber lidar comigo, como é que eu vou lidar com o grupo? Se eu, na minha casa, não consigo me dar bem com meu filho, né, com a minha esposa, ou seja, não estou sabendo... É porque, na verdade, eu não estou sabendo lidar comigo. Tem algumas questões aí que eu não estou resolvendo, estou deixando ali, porque estou no automático mesmo, estou resolvendo questões ali, mas eu não estou vendo aqui uma situação que por baixo dos panos, vamos dizer assim, eu não consigo ver o que está... Não, tem um tapete, usando uma metáfora, né? A poeira ali do tapete, se eu não estou limpando, vai ficando, né? Vai ficando uma crosta. Né? Uma crosta. Então fica difícil. O ser humano é assim, entendeu? Sim, verdade. Então fica muito complicado se a gente não ficar observando. Você agora puxou aqui pela mente e eu escuto muita gente falar, principalmente sem citação de nomes, evidentemente, mas muita gente diz assim, olha, você tem os seus problemas caseiros. Mas quando você chegar na sua empresa, deixa lá na porta de entrada. Vai trabalhar, vai desenvolver as suas tarefas. Ao sair, você já toma esses problemas. Me contem sobre isso. Se fosse fácil, seria ótimo, né? Quem dera fosse assim. Se o empreendedor, o líder ali, ele estiver proporcionando um ambiente favorável, pode até se tornar até terapêutico, vamos dizer assim, eu estar naquele ambiente que me ajuda. Porque já ouvi sim pessoas falarem, assim, poxa vida, eu tô passando por um problema, mas quando eu chego no trabalho, ai gente, me dá uma leveza, porque primeiro o grupo é coeso, as pessoas, o líder, ele ajuda, eu tenho material que realmente, a gente não falta material, então isso é uma coisa. Agora, realmente, o que tu falaste, Meirelles, é que ela fala de, olha gente, da porta para a empresa, esqueça, não tem como. Não tem como. Não tem sentido. Não tem como. Talvez essa pessoa já tenha aprendido, né? Tipo assim, que ele deve ter escutado, e isso ele imprimiu na vida dele e vai levando. Mas que não funciona, não funciona. Agora, se tu proporcionas uma produtividade saudável para a equipe, certamente os problemas que ela está vivendo, aquilo ali pode dar uma retroalimentada, não vai resolver, mas ela já começa a, se tiver assim, um trabalho de grupo, né, dinâmica de grupo, alguma coisa do tipo. Dentro da um plantão empresa. Psicológico, né, exatamente, que possa estar ali como plantonista, um psicólogo, que em algum momento a pessoa não está legal, mas ela vai ali conversar e desabafar, nem que seja 15, 20 minutos, aí você está proporcionando um ambiente que aí ele vai dizer, poxa vida, que bom, né? Que aí eu já, olha, aí chega em casa, conversa com a esposa, hoje o trabalho está um pouco cansativo, mas pô, se não fosse aquela reunião, aquela roda de conversa, se não tivesse sido... Aquela leveza, né? Aí eu ia estar mal, porque olha, a gente está passando por uma situação financeira difícil, tal. Então, pensa como, né? Começa a ter um pouco de equilíbrio. Agora, fato é que ele precisa se cuidar, né? Ele precisa fazer, se for o caso, a terapia dele, precisa fazer uma atividade física que ele tá, né? Que isso também ajuda muito para a saúde mental. Com certeza. Então, são vários recursos, mas essa fala, Meirelles, é complicada, essa coisa de dar a porta para dentro, não tem Tem um sentido. amigo meu, empresário aqui em Belém, que ele faz uma coisa muito interessante. Às sextas-feiras, ele leva um conjunto musical. Uma banda para dentro da empresa dele. Como é uma empresa de
transporte, Uhum. então ele tem uma área muito grande, né? Imagina. Dizer, ajustar toda a sua logística e etc. Ele bota um conjunto musical para ficar às 4 horas e a galera está trabalhando com aquela coisa muito dinâmica. Ah, que legal. Ouvindo uma música. O clima E no organizacional outro já ajuda muito, né? Por conta da cultura da empresa. Quando você entra na Exatamente. empresa, você percebe essa leveza dentro da empresa. Sim. você Isso tem percebe muito o a perfil. ver, né, com a cultura, ou seja, ela implantou, né, situações ali que possa proporcionar, sem dúvida, uma leveza, uma tranquilidade, e não tem como o clima não ser diferente. Não ser diferente. Do que E às tá- vezes, quando eu estou conversando com outros empresários de outro segmento, que eu toco desse assunto, aí diz, mas isso não dá resultado. Eu digo para vocês, eu sou muito amigo do cara, mas sem nenhuma questão partidária. A empresa dele é uma das empresas mais bem cotada no nosso estado. Olha. Uhum. Agora, como que você vê esse resultado? Exatamente aí. Porque ele foca nas pessoas. Ele Porque foca. para ter resultado, você tem que focar nas pessoas. Nas pessoas. Exatamente isso. Porque o que nós temos, que o empresário, melhor dizendo, tem, é que ter atenção à pessoa, Uhum. para poder você trabalhar. Então, dá um resultado muito legal. Então, é preciso que os empresários tenham mais atitudes e ações para fazer isso dentro das suas empresas. Mas aí tem um outro lado que vai pelo financeiro, que aí eles não gostam muito dessa coisa. Mas quando você não tem uma perspectiva, um Sim. tratamento, eu sei que dá uma problemática em cima disso aí. E eu vejo essa empresa sendo a melhor do segmento e faz isso e tem crescido barbaridade. Na verdade, Excelente. o que falta, às vezes, até ter uma percepção maior, acredito eu, né? Toda e qualquer empresa ela é formada por quem? Pessoas. Se as pessoas elas não estão bem, elas não rendem. E se elas não rendem, a empresa acaba tendo lá seus probleminhas porque está deixando de ter um funcionário que renda. Então, como não sei se tem como eu perceber essa questão na minha equipe, ou como transformar a minha empresa para ter esse olhar mais saudável, salutar para a minha empresa. Por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa empresa que ela não tenha isso, né? Esse cuidado com a pessoa, com o funcionário. Como é que eu posso começar a deixar o meu ambiente de trabalho mais leve para que gere ali maiores resultados para eles próprios, pessoal, profissional, para a empresa? Uhum. Bem, eu penso da seguinte forma, tá? Como a própria Carla falou, tudo começa na cultura e no clima. Mas primeiramente a cultura. A cultura é o DNA da empresa, é o jeito de ser dela, a personalidade daquela empresa. É aquilo que mostra o jeito dela de ser desde o momento que ela é criada. E geralmente a cultura está muito alinhada aos valores, ao pensamento dos donos, né, do fundador, do conjunto de sócios que fundou aquela empresa. Então, não adianta eu querer uma equipe produtiva, uma equipe que trabalha bem, que se sente bem naquele ambiente, se a minha cultura é extremamente rígida, burocrática, inflexível, já começa por aí. A outra questão que também entra um trabalho muito forte da área dos recursos humanos, da gestão de pessoas. Eu preciso ter pessoas alinhadas com aquele ambiente. Eu costumo dizer que você não contrata pessoas só para um cargo, pessoa certa para o cargo certo, mas você contrata a pessoa certa para a empresa certa, para o ambiente certo. Ela pode ser um excelente profissional e entrar numa empresa que não tem nada a ver com ela, e ali ela vai se sentir totalmente desajustada, ela vai sentir que as ideias que ela traz não trazem fruto, não trazem retorno. Então, tem muito essa questão. Começando pela cultura sempre, né? E dentro de um trabalho de recursos humanos, implementando ações, desde o processo seletivo, eu já ter esse olhar, desde o momento que eu vou divulgar uma vaga e que eu vou fazer uma seletiva, e depois que eu trago essa pessoa para dentro da minha empresa, eu tenho que continuar o processo. Eu não posso só trazer uma mensagem linda no momento que eu quero contratar e depois que a pessoa está dentro da empresa, já está contratado, fica aqui se quiser.
Eu tenho que manter esse trabalho com treinamentos, com um ambiente, com uma infraestrutura que me dê isso, né? Porque ninguém trabalha bem com um computador ruim, com uma sala mal iluminada, com uma cadeira quebrada, desde a infraestrutura do ambiente, como do próprio clima do ambiente que eu construo. É interessante ver que grandes empresas têm esse olhar, né? Desde o propósito, do porquê elas surgiram, até manter um ambiente onde as pessoas se sintam bem para produzir. Só ratificando, que eu acho muito importante que a Jéssica falou, e para isso, o exemplo que tu deste, Meireles, dessa questão do empresário que proporciona, geralmente como liderança, essa cultura, ele já começa por ele. Porque ele está implementando ali algo que para ele é importante, e não só para ele, mas claro que para o grupo também, né? Com a equipe. Então essa mudança, ela parte das lideranças. Não vai adiantar só, porque eu quero tanto que o meu colaborador funcione, eu quero funcione no sentido de ser assim, mais proativo. Não vai adiantar se a própria liderança não faz isso acontecer. Então, muitas vezes você perde, os estudos comprovam que você perde funcionário bom por causa do líder, não da empresa. Às vezes ele pede demissão, uma empresa até boa, mas a chefia imediata, ou seja, os líderes não estão contribuindo. Então, para que eu vou ficar numa empresa que não está proporcionando para mim um bem-estar, uma saúde mental, né? Ou seja, e que complementa a questão também financeira, enfim. Então, fica difícil. Então, tudo isso, a questão da cultura, clima e tudo que possa ser bom para a empresa, parte da liderança. E aí tu foste muito brilhante no exemplo que tu trouxeste dessa questão, né, da empresa de transportes que está tendo uma alavancagem. Então, claro, tem que partir da liderança para poder tudo acontecer. O resultado vem da liderança. E a equipe, sem dúvida nenhuma, vai poder mostrar o trabalho dela. Porque está sendo proporcionado isso para a equipe fazer acontecer. Deixa eu mexer num assunto aqui, que eu estou assim, meio que preocupado em botar esse assunto em pauta, mas vamos lá. Nós temos aqui várias empresas em Belém que, ao longo desses 50 anos, elas vieram a ter problemas de gestão, principalmente quando o fundador foi embora. Gente, o que tem de empresa que aconteceu, eu não vou citar nome, questão ética, de empresas que fecharam, porque o gestor, você falou, né? Cultura do gestor, se ele não tiver uma expressão interessante com a sua equipe, ela tende a acabar. Agora, aquele que faz uma administração aberta, compartilhada, onde ele pega e aí começa. E aí esse gestor, quando ele vai, que foi o que aconteceu, como é que vocês podem ajudar alguém que por um acaso esteja assistindo o nosso podcast, com duas excelentes psicólogas dentro das suas respectivas áreas, ajudar essa galera que poderá estar passando por esse problema? Como é que se vê isso, tanto na sustentabilidade quanto na questão mental da empresa e dos componentes da empresa? Fica aí bem aberto para a gente trocar essa ideia agora aí. Olha, eu vejo o seguinte, contratar psicólogo, tem empresa que acha que é custo também, mas é tão importante, porque o psicólogo ali, isso é um ponto, o psicólogo ali, ele pode estar não só na RH, sem dúvida, mas ele contratado, enfim, mas também proporcionando o plantão psicológico, como a gente colocou, como plantonista, ele está ali, né, ele está na sala dele, mas ele vai ter oportunidade de poder falar para os colaboradores que quando tiver situações difíceis ou até mesmo precisar desabafar, tem um momento ali, né, tem um sigilo profissional, que claro que é totalmente diferente de quem trabalha na clínica, mas a ética e o sigilo é fundamental no trabalho, essa escuta qualificada, né? E também o próprio consultor empresarial, psicólogo, ele pode também estar ali, né? Entrando na empresa, fazendo trabalho, fazendo diagnóstico para ver a dificuldade, as principais dificuldades, né, que os líderes estão tendo, que a equipe está tendo, sem dúvida, porque na verdade, ainda que tu entres e faça um trabalho de consultoria, tu vais primeiro conversar com a liderança para poder fazer um bom trabalho. E claro que tu vai checar também as informações
com a equipe, né? Exatamente. Tu vais ouvir também a equipe ela precisa ser ouvida, Sim. né? Então, são questões que são levadas em consideração, no sentido de que qual é a estratégia, né, que os empresários precisam ter para poder minimizar as dificuldades. Se ele tiver a cabeça aberta, ele vai poder, né, fazer esse trabalho de poder ou contratar ou ter um consultor empresarial, psicólogo, para poder realmente realizar os trabalhos através de um diagnóstico, sim. Para poder, de fato, ele dizer, olha, eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu preciso contar com você, líder, para poder fazer um bom trabalho e a tua equipe ter a produtividade que ela merece, né? Produtiva, positiva, na verdade, para poder dar o resultado focando nas pessoas. As pessoas. Sim. Existe alguma estatística onde mostra esses números? Não. Olha, o que a gente vê de estatística, principalmente na nossa área, é essa questão de mental, tipo, de que no Brasil é a ansiedade está lá em cima, casos de síndrome de burnout cada vez mais aumenta, que é o esgotamento profissional. Explica melhor esse burnout aí, como é que... O esgotamento profissional, que a grosso modo é o estresse do trabalhador, a grosso modo é a depressão do trabalhador, é justamente quando você observa que ali no ambiente de trabalho, às vezes até aquela situação assim, daquele chefe que é muito autoritário, às vezes horas de trabalho, Sim, Casca a competitividade, né, tóxica naquele ambiente. Ou seja, isso não contribui no sentido de que, por exemplo, se você é muito demandado também com muitas atividades e tarefas e que você não dá conta como profissional. Porque a equipe é muito reduzida. Então, assim, é um ambiente que acaba sendo tóxico. É um ambiente que acaba... Você pode até ser um ambiente que você tem alguns colegas que você transita bem nos grupos. Mas é muito trabalho. É muita coisa que para algumas pessoas não vai dar conta. Então, situações assim que você observa que a pessoa vai se esgotando. E estudos comprovam, aí eu vou te dar as estatísticas nesse sentido, né? Estudos comprovam que as pessoas que mais amam o seu trabalho são acometidas ao esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout, né? Pessoas, por exemplo, professores, aí eu vou ampliar um pouco aqui, professores, os bombeiros, médicos, né? Profissionais da saúde. Profissionais da saúde, né? Como médico, enfim. Mas, assim, é uma demanda de pessoas que têm uma paixão muito grande. Eu já vi uma vez uma pessoa participando de entrevista dizer assim, cara, eu tava até duvidando se eu gostava da minha profissão. Na verdade, era uma médica. Porque ela estava assim, já assim, esgotada. Tipo, ela já acordava cansada. Isso é um dos sintomas também da síndrome de burnout, né? Então, assim, já com pensamento negativo, que tem a ver com ansiedade, que é o gatilho da ansiedade. Então, assim, prostrada. Então, ela já estava, eu de novo vou ter que ir para lá, para o hospital, assim, entendeu? Então, assim, duvidando da capacidade dela e de se realmente é a área mesmo que eu quis, ser mesmo também médica. Mas não, era porque ela estava esgotada. Ela estava adoecida mentalmente, por conta realmente desse esgotamento todo. Então, é muito complicado. Isso aí não é difícil de achar. Tem muita gente que está passando por isso e não sabe. Casos também de depressão, né, uma desmotivação, uma pessoa que já muda o comportamento, lembra da história do comportamento, já começa a se isolar, não quer muito papo, é uma pessoa extrovertida, mas já começa a falar pouco, monossilábica, né? E aí é preciso checar, e para isso é importante ter realmente os profissionais com psicólogos que podem fazer esse papel melhor, de estar observando os comportamentos e sanando, tentando sanar isso aí. Michele, tem mais perguntas aí, né? Tanto para a doutora Jéssica quanto para a doutora Carla, né? Tem. Eu tenho uma aqui em mente. Como é que eu posso, por exemplo... Porque quando a gente vai numa empresa ou num médico, por exemplo, a gente está à frente de um profissional, seja ele empresa ou pessoa, o fato de a gente ser bem atendido ou não vai muito de como também ele está mentalmente falando. Com certeza. Né? Como é que a gente pode identificar, como é que a gente pode detectar, o que a gente pode estar fazendo, por exemplo, para de repente eu chegar numa empresa, essa empresa não está muito bacana, o pessoal está meio assim, não está interessante. Ou seja, de que forma isso impacta para aquele cliente que está vindo ou a pessoa que já é cliente? De que forma impacta? O que a gente pode fazer de melhoria para melhorar isso? Bem, eu vou unir um pouco as duas perguntas, né? A primeira pergunta do seu Edivaldo sobre essa questão de como as empresas podem
de certo modo, evitar aí uma falência, problemas quando tem, por exemplo, uma transição, uma mudança de gestão e como isso impacta no atendimento ao cliente. Tá? Primeiro, sobre essa questão de como que ocorre, por exemplo, uma transição dentro de uma empresa. É muito importante que, por exemplo, mesmo que essa empresa ela seja uma empresa tradicional, uma empresa de muito tempo no mercado, é uma empresa que traz isso no seu conjunto de valores, que ela, mesmo que ela valorize a tradição, a história, ela não perca o olhar para o mercado, né? Se mantendo atualizada, buscando inovações, buscando olhar como que está esse mercado, como que está a concorrência no segmento dela, né? Porque, inclusive, teve um exemplo recente agora, né, na nossa cidade, de uma empresa de muito tempo que acabou anunciando que vai fechar. E muitas pessoas, nossa, mas essa empresa tem muito tempo no mercado, é quase um patrimônio da cidade. Mas aí é que é a questão. Você pode ser tradicional, você pode, de repente, ser uma empresa familiar, que teve um fundador e que você tem ali filhos, netos, sobrinhos trabalhando, mas sem perder esse olhar para o mercado. Porque se eu paro no tempo, se eu mantenho a minha gestão, o meu atendimento do mesmo modo que eu fazia há 20 anos atrás, a chance do meu negócio não dar certo é muito grande. É justamente essa questão da sustentabilidade. É eu manter o meu negócio ao longo do tempo. E é o que grandes empresas conseguem fazer. Agora, com relação ao atendimento, como que eu observo isso como cliente? Ou até mesmo, eu sou uma candidata que vou para um processo seletivo, eu chego naquela empresa e eu quero observar se essa empresa é uma boa empresa para que eu possa trabalhar, para que eu possa construir uma carreira. É sutil, mas quando você chega numa empresa, seja como cliente, seja como candidato a uma vaga, você começa a observar a interação das pessoas. Por quê? Eu posso olhar o site ser lindo, eu posso chegar na loja, na empresa, e a fachada ser linda, tudo muito limpo, organizado, mas a interação das pessoas não mente. A linguagem não verbal não mente. Então, às vezes, a pessoa te atende com um protocolo, mas você vê que ela está séria, você vê que ela não consegue te passar um sorriso, você vê que ela não consegue ter ali uma sensibilidade no momento do atendimento. Observem muito a questão dessa interação entre áreas, entre setores, a comunicação interna da empresa. Né? Às vezes você chega numa recepção, a recepção não se entende com o setor que você vai, né? Cada um diz uma coisa, existem essas falhas na comunicação dentro dessa empresa. E a interação entre os próprios colegas, porque você percebe quando as pessoas estão num ambiente trabalhando obrigadas, quando elas estão ali convivendo porque precisam estar ali e não porque existe de fato uma interação boa, e as pessoas conseguem dialogar bem, interagir bem e entregar um bom trabalho. Então, observe muito isso, o modo como as pessoas interagem, a comunicação, a linguagem não verbal, porque isso realmente são indícios. Como a própria Carla falou, por mais que a pessoa tente, muitas vezes, transparecer uma postura ou algo do tipo, mas quando a pessoa não está bem, há sinais. Sempre vai haver um tom de voz, um isolamento. Então, isso vale tanto para um contexto individual, de um gestor, de um colaborador, mas também para a empresa. A empresa também tem a sua saúde mental como grupo. Uhum. Só para ratificar também, acho importante a fala da Jéssica, o empresário, o líder, enfim, ele tem que também ouvir o grupo. Uhum. Né? Tu perguntaste como, né? Que essa sede de querer saber, assim, para poder realmente fazer o melhor. Então, escute o seu grupo. Promova trabalho com grupos. Faça uma reunião diferenciada. Não é só uma questão de ter que sair para fazer um treinamento num tal lugar e tal. Promova algo diferente. Bora, gente, bora fazer o seguinte, bora fazer uma roda de conversa, bora fazer aquela reunião às vezes chata, Sim. que às vezes é necessária,
né? Mas então, quando for semana que vem, vamos marcar uma roda de conversa, né? Fazer um clima, né? Até mesmo proporcionar algo assim, uns quitutezinhos, uma coisa básica, assim, sabe? Só para quebrar o clima. Quebrar o gelo. Gelo, na verdade. certeza. Então, isso é bacana. E ali você escutar. Uma coisa legal para quem trabalha com grupo é o seguinte: o líder falando, olha, eu penso que nós podemos fazer mudanças tais e tais. E vocês? O que vocês pensam? Porque às vezes o líder está tão automático, como a gente fala, que ele não se percebe que às vezes ele determina muito. Tudo bem que tem que dar resultado, mas nem sempre é dessa forma. Então é bacana ele sempre se reportar, porque ele valoriza a pessoa que está lá para trabalhar, para fazer um bom trabalho. Então, a gente está pensando em fazer tais mudanças, né? Eu penso que seria interessante o cronograma dessa maneira. E vocês? O que vocês pensam? Qual é a ideia? Qual é a sugestão? Né? Aí ele vai ver se é viável ou não. E aí a questão são os trabalhos de grupo que podem proporcionar. Um vídeo interessante que ele achou, né? Que nessa roda de conversa ele vai proporcionar um vídeo que a pessoa vai ver, olha, esse tipo de comportamento. Eu, por exemplo, quando eu faço meus trabalhos de grupo, que eu gosto de usar também dinâmica de grupo, eu faço as pessoas encenarem. Até porque eu amo a arte. Situações de, por exemplo, eu já fiz um trabalho numa empresa de supermercado, que aí, o que aconteceu? Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, dividir em grupos, e eu digo, olha, esse grupo A aqui, grupo A, B, C e D, por exemplo, esse grupo aqui você vai lembrar de uma dificuldade que você viveu com o cliente, e você vai, lembrem, né, a situação que aconteceu bem dificultosa, e vocês vão ensinar. Falando sobre inteligência emocional, vocês vão ensinar aqui da mesma forma, aqui no grupo aqui da mesma forma. Então sai brilhante, porque eles são verdadeiros atores, eles fazem igual, comportamento idêntico. São muito bons. Né? São muito e aí, bons. depois que a gente observa, a gente vê as falhas, como qualquer situação, obviamente, e aí vamos corrigir. Agora, aí claro, nesse ou seja, nesse intervalo, já foi explicado sobre o que é inteligência emocional, né? As armadilhas mentais, tal. E agora vamos ressignificar, mudar, melhorar isso. Então, o grupo A, como você já sabendo o que é inteligência emocional e fazendo uso disso, como é que seria essa mesma cena já sendo mudada? Aí a pessoa aí já nota ali que a pessoa está aprendendo na prática. Não é só pura e simplesmente você tá ali colocando para a pessoa Teoria. né, teoria, porque a pessoa É quer vivenciar. E aí é bacana porque você vê a mudança. E diz, eu realmente não tinha me tocado, que eu poderia fazer diferente. Né? Então isso são estratégias que a gente da área, né, do comportamento, a gente observa. São N possibilidades que, como o empreendedor pode proporcionar realmente algo que possa mudar, de coisas simples. Né? Isso é verdade. Você falando aí, me veio um probleminha que eu tive há 40 anos atrás, porque eu passei, não sei se vocês sabem, mas eu passei 20 anos no mundo das drogas, né? Droga pesada mesmo, né? Eu fui dono de farmácia, né? Fui farmacista. E eu tinha, na época eu tinha 2 farmácias, e tinha uma funcionária que ela estava recém-chegada do Japão. Aí ela disse assim, Sr. Meirelles, eu posso lhe dar uma ideia? Eu digo, por favor. E ela foi e me deu uma ideia. Daquelas máquinas de pegar aqueles bichinhos, né? Não gostei da ideia. Não, isso aí não... Minhas amigas, anos depois, eu tive que correr para São Paulo, porque era uma febre. Toda farmácia tinha e tem ainda. O que é que eu quero... Não ouvia o funcionário. Sim. Desse momento em diante, aí nós, graças a Deus, crescemos e nós fomos a maior rede de farmácia do estado do Pará, de Belém, que eram as farmácias Formosa. E no 3º andar do nosso prédio, eu fiz um auditório. Todo último domingo do mês, eu fechava todas as farmácias e nós íamos para dentro do nosso auditório fazer treinamento, buscar palestrantes para poder... Ali eu descobri que eu teria que conversar muito com a nossa equipe. Porque quando você não conversa com a equipe, você não dá valor à equipe, você não dá o valor que ela tem
e que ela não te mostre porque não tem oportunidades. É verdade. Exatamente. Hoje, por que eu montei a Proativa? Porque eu estava dentro de sala de aula quando um professor me deu uma ideia. Eu fui montei. Eu, já que eu treinava para mim, eu vou treinar agora para os outros. E hoje eu criei, hoje não, há 20 anos atrás eu criei, dentro da Proativa, quando nós mandamos um estagiário, porque o nosso carro-chefe é aprendiz e estagiário, tá bom? Quando nós mandamos um estagiário ou um aprendiz para uma empresa, eu digo, você tem que chegar na empresa 1 hora antes da sua reunião. Mas é muito tempo, o que é que eu vou fazer lá? Eu digo, olha, tem vários aspectos para você. Aí eu começo a dizer para eles o que é que vai acontecer e muitas das vezes eles ficam incrédulos. Eles não acreditam naquilo, mas eles chegam na hora, 1 hora antes. E aí eles vão começar a se alimentar daquela empresa, das ações. Aqui eu lembrei de uma outra. Recentemente eu fui visitar uma empresa e mandaram eu esperar lá numa sala, dava 3 salas dessa. E tinha uma escada que saía de um determinado ponto, tinha uma outra porta ali. De repente subiu um cidadão, saiu uma moça e começaram a trocar gentilezas. Né? Então para lá para acertar. E aí o cidadão voltou e a moça disse, você é da Proativa? Eu digo, sou. Eu digo, eu vou lhe atender. Nossa, mãe, a mulher já estava 1000. Aí voltou e tal. Nós fomos lá para uma sala e eu comecei a fazer a apresentação dos nossos trabalhos. Gente, para eu fazer essa mulher dar um sorriso, foi complicado. Porque quando eu chego numa empresa, que eu vou conversar com quem vai me atender, que eu vejo a pessoa que está numa situação, eu digo, aí eu vou, quando eu disse para vocês, que eu gosto muito de chegar fazendo coisas diferentes. Eu chego cantando, eu chego contando piada, mas eu vou abrir para que ela dê um sorriso. Porque quando a pessoa dá um sorriso, você conta uma piada condizente para um ambiente, ou canta uma música, você abriu, ela relaxou. Sim. E vocês são da área, eu não sou, mas quando você sorri, você relaxa. Sim. E você acaba introduzindo aquela informação que estão lhe passando de maneira mais corretiva, né? Mais assertiva. Sim. Então, ela tem uma melhor percepção daquilo que nós vamos fazer. Então, esse trabalho do empresário que não gosta de conversar com a sua equipe, aquele empresário que entra pela porta dos fundos, cuidado, isso é muito perigoso. Então, nós temos que entrar pela porta onde todos entram. Eu, pelo menos, tenho o hábito de cumprimentar todos os meus. Tudo bem que eu não tenho muitos, mas, dentro do possível, a gente vai lá e cumprimenta todos. Isso é muito interessante para você fazer a harmonia da tua empresa. Sim, com certeza. Porque se você não tiver essa harmonia e a tua empresa não estiver trabalhando dentro de uma sintonia, você vai ter uma empresa com problemas. Aí eu digo, trabalhando dessa maneira, muitas das vezes se tem problemas. Exatamente. E é importante que tu estás falando, porque de fato ele tem que observar o comportamento dele e ele admite pelo conhecimento do currículo, mas ele demite pelo comportamento. Então é um contrassenso. Ele também não está atento com relação ao comportamento dele, porque ele precisa, se ele quer mudança para poder ter colaboradores que possam acrescentar através do seu comportamento mais assertivo, né, mais proativo, realmente ele tem que ver, analisar realmente, né, vou contratar, mas ele demite pelo comportamento que não está sendo adequado. E por que o comportamento dele vai ser inadequado, quando na verdade ele quer que muitas coisas possam ser resolvidas, ele quer dar solução para o cliente, né? Enfim, então é o que tu estás falando, né? Por que não proporcionar esse ambiente, né, acolhedor, harmonioso? Isso é importante. Quando as pessoas vão na Proativa, nós vamos contratar alguém, ela diz, não, eu vim aqui para uma entrevista com o senhor Meireles. Aí eu digo, mas o Meireles não faz entrevista. Ele não é repórter. Como é que ele vai fazer entrevista? Aí quando eu dou essa resposta para ela, ela já faz exatamente isso.
Já abre Já um sorriso. E aí eu a cumprimento. Quando eu a cumprimento, a mão dela está fria. Eu digo, essa aí está por dentro, deve estar. Aí eu começo. Eu digo, não, que nós não fazemos entrevista. O Meireles não faz entrevista. O Meireles bate papo. Aqui nós vamos falar da vida dos outros, nós vamos comentar sobre o futebol, nós vamos conversar sobre tudo. Menos entrevista, eu não faço entrevista. E a gente vai conduzindo. Que é o que você fala. Contrata Pelo conhecimento. pelo conhecimento Tem o currículo, e demite pelo comportamento. pelo comportamento. Fato. E isso aí tem uma certa, vou dizer assim, efeito negativo pra caramba, né? Porque ao contratar, e se você não tiver um diálogo aberto com o teu contratado, você não vai passar o quê? A cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? Geralmente é do dono da empresa, é do executivo da empresa, né? Porque às vezes o dono da empresa nem vai na empresa, quando é uma empresa de alto escalão. Sim. Então, uma empresa de alto escalão é a cultura praticamente que o empresário, que o executivo, que já pegou do dono, do grande empresário, para poder gestar a empresa. Na verdade, isso acaba sendo um ciclo, né? Eu contrato a pessoa pelo currículo, Isso. mas aquela pessoa ela se mantém na minha empresa através do comportamento e do como ela se prepara para estar naquele cargo ou subir. E aí eu venho a questão da qualificação, de procurar fazer cursos, de se qualificar, não estagnar no ensino superior. Michele, mas esse curso aqui não vai fazer nada, eu já fiz ele há anos atrás, mas esse anos atrás muita coisa já mudou. Então, até onde também o próprio colaborador, ele se estagnou, né? Ele precisa se qualificar, fazer cursos, se preparar para estar naquele cargo, porque ele fazendo isso tudo, ele acaba também trabalhando de uma certa forma direta ou indireta, não sei como é que vocês imaginam isso, falam disso, a forma que ele vai se portar dentro da empresa, porque ele vai gerar resultados diferentes quando ele se qualifica, né? E é claro, de como acontece dentro da empresa. Não sei se eu me fiz entender. Mas olha, Michele, eu achei interessante também que tu estás falando, porque a gente está falando também, sem dúvida, de inteligência emocional. E Daniel Goleman, ele fala, né, que para ter sucesso na vida pessoal e profissional, que a gente está colocando também, não adianta a pessoa ter o QI muito elevado, não adianta ter muito conhecimento, fazer vários cursos, ser bom tecnicamente, se realmente Na ele prática é diferente. se ele não se desenvolve, né, na questão pessoal, ou seja, saber lidar com as emoções e sentimentos, ter autocontrole, né, saber transitar em qualquer grupo, porque tem muito engenheiro, por exemplo, que é um cara conhecedor, que fez cursos e cursos, entendeu? Então assim, ele é bom, na verdade é excelente tecnicamente, mas ele é intransigente. Mas ele é o chato do grupo, é o cara que não consegue, numa reunião, não consegue ouvir o outro. Só ele acha que está certo, entendeu? Então tem uma dificuldade no relacionamento interpessoal, porque ele entra, né? Começa no intrapessoal. Ele deve ter uma dificuldade muito com ele. Sim. Porque ele acaba projetando esse comportamento dele no outro, entende? Então, assim, para ter sucesso, você precisa usar a inteligência emocional. Tá aí, os estudos estão comprovando. Então não vai adiantar, né, ter o QI elevadíssimo. Se você realmente, minimamente no comportamento, você não consegue. Então tem muita gente aí boa que está sem trabalho, porque realmente uma pessoa que tu vai ver o currículo, por que essa pessoa não está trabalhando? Não entendi. Ou então, por que não para, né? Não para nas empresas. Brilhante que tu fala, não para nas empresas. Se o currículo dele tá ótimo. Porque essa questão comportamental, muito empresário não foca nisso. Não investe nisso. No desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal, entende? Então é complicado. Então ele pode fazer, nada impede dele fazer o curso dele técnico, se ele não se desenvolve no âmbito pessoal. Então, para isso, promover trabalhos de grupo, ter o psicólogo ali, lembra aquela história de poder estar ajudando nesse Eu acho fantástico isso, só para finalizar aqui. Lá na Proativa a gente desenvolve um trabalho muito interessante. Há 20 anos,
quando a gente coloca os nossos alunos na sala do preparatório para o mercado de trabalho, que é para o jovem que quer entrar no mercado de trabalho como jovem aprendiz, o primeiro emprego, a gente trabalha com ele nessa questão. As aulas não são teorias, elas são práticas. A gente bota uma ensinação, põe um menino para falar, põe um menino para fazer as coisas, para ele entender como as coisas são. Ou seja, a gente trabalha também o desenvolvimento dele, né? E, logicamente, ensinando e instruindo ele para o mercado de trabalho. Sim. Então, é interessante ver que a gente faz isso, esse trabalho com eles, desde o início, de uma forma muito salutar, muito tranquila, Sim. né? Que legal. Foram feitas todas as perguntas? Eu estou vendo uma aqui que eu acho que não foi feita, mas eu estou querendo fazer. Já foram feitas todas as perguntas? Pode fazer. Quais as queixas têm chegado mais para vocês no atendimento? O que é que mais o trabalhador, enfim, chega e diz, olha, eu estou sentindo isso. Que queixas são essas? Bem, no meu caso, especialmente que atendo na área clínica, ansiedade é uma coisa que é impressionante. Eu já tinha quase. Parece uma epidemia, né? Impressionante. Sabe? E aí tem comportamentos evidentes do empreendedor, de chegar e dizer assim, comportamentos quais? E se não der certo? E se não? Será que eu vou conseguir, a minha equipe vai conseguir bater a meta? Né? Então fica a coisa muito duvidosa, muitas preocupações do empresário. Ele vive preocupado, ele é tenso, é uma pessoa tensa. Né? Então, esses gatilhos mentais do pensamento negativo, que contribuem muito para a ansiedade, é complicado. Então, a ansiedade é o calão de cena, que aí pode contribuir para a depressão. Cada caso é um caso, né? A gente precisa analisar. Mas no meu caso, é muita ansiedade. E aí, a terapia, sem dúvida, contribui. Né? E também até a mentoria, que eu trabalho como mentora para poder orientar, né? Como ele pode ter essa estratégia para poder saber trabalhar melhor com ele mesmo, com a equipe. Perfeito. Bem, nós estamos chegando no final do nosso podcast e aí a gente tem um tempinho aí para vocês fecharem, falarem do trabalho que vocês vão desenvolver no próximo final de semana, né, agora. E vocês têm um tempo aí para vender o peixe de vocês. Começar aí pela Jéssica. Então, primeiramente, né, aproveitando também para apresentar um pouco do meu trabalho, sou psicóloga, atuo na área organizacional e clínica também, assim como a Carla. Sou especialista na área de gestão de pessoas. E dentro dos meus serviços, no meu atendimento, eu trabalho tanto com empresas quanto com profissionais. Então, dentro das empresas, palestras, treinamentos, workshops, consultorias. E na área profissional, para os profissionais que querem melhor se colocar nos processos seletivos, eu trabalho com análise, laboratório de currículos, trabalho também com preparação para os processos seletivos, trabalho com essa preparação do profissional para que ele possa conseguir uma vaga no mercado. Né? E sobre a palestra do dia 29, eu vou estar realizando dentro da Feira para Negócios, vai ser o tema abordando a sustentabilidade com o time de trabalho, estratégias práticas para o cotidiano, ou seja, focando para quem é gestor de equipe, para quem é empreendedor, para quem é um profissional da área de RH e que quer ideias, estratégias de como falar essa temática da sustentabilidade com a equipe, levando em conta que é um tema muito atual, que é um tema que está em voga, principalmente com a COP30 que vem se aproximando, e que muitas empresas talvez não estejam preparadas, não estejam com seus times alinhados e preparados para trabalhar essa temática. Então, usando a minha experiência na área dos recursos humanos, da gestão com pessoas, trazer ideias, estratégias e também vivência para que eles possam aprender e entender como levar esse tema para as suas equipes. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, de passar um presentinho, uma lembrancinha da Proativa. É a nossa... Muita gente chama de agenda, né? Mas na realidade é um caderno de anotações, né? Que já fica para o ano que vem. Isso. Então, que bom
Que legal, nós vamos nos encontrar por lá, né? Eu também vou estar fazendo. A sua é dia 29. Isso, 29 às 15h20 Às da 15. tarde. Não esqueça que a minha é dia 29 às 10. 9 horas. Às 9 horas. Não vai chegar lá às 10. E você, Carla? Eu trabalho há 19 anos na área clínica, né? Hoje muito no online, bom pra gente, né? Também estou no presencial, mas muito online, também como mentora de carreira, principalmente para aquelas pessoas, aqueles empreendedores que estão passando por situações bem delicadas nessa questão da saúde mental, que me procuram para poder trabalhar, inclusive com os seus grupos de trabalho. E também MBA em gestão de pessoas, enfim, como consultora empresarial também, prestando serviço para as empresas, também realizando workshops, palestras, treinamentos empresariais. Então, é um trabalho muito interessante da gente que tem essa motivação de cada vez estar lidando com os desafios, né? Esse é o nossa expertise e isso é muito bacana. Lembrando também que dia 29 às 16h40, na sala 11, eu vou falar sobre saúde mental e sustentabilidade social nas organizações, falando do que a gente comentou um pouco hoje, né, da prevenção à saúde mental, síndrome de burnout, né, os estilos de liderança eu vou colocar ali também, que em relação à tua personalidade isso pode contribuir ou não para a produtividade que tu estás proporcionando, seja sustentável ou não. Lá tu vai saber, vão ter novidades interessantes, sorteio, então convido a todos para poder estar lá me prestigiando. Também os colegas que, sem dúvida, a gente vai se encontrar lá, sem dúvida nenhuma. Então, é isso. Muito legal. Claro que você também vai receber nosso presentinho da Proativa, tá? Agradecer a todos que estão assistindo nosso podcast. Dizer que eu vou deixar na descrição do vídeo o link da palestra deles três, para que vocês possam estar se inscrevendo. É gratuito. Aproveita, curte, comenta, compartilha o nosso podcast, deixe suas dúvidas, perguntas, que numa próxima oportunidade todo mundo volta aqui novamente para conversar e responder as perguntas de todos. Esperamos que vocês tenham gostado. Alguma coisa a falar, Meirelles, Carla, Jéssica? Só mesmo para finalizar, fazer mais uma convocação. Paranegócio, 11ª edição. Nós, enquanto stand, nós já fazemos parte da Paranegócio há algum tempo. Como palestrante, eu vou debutar, né? Eu não sei a condição de vocês, mas é a primeira vez. É um trabalho que eu adoro fazer, que é a aprendizagem, mas tem um tema que é o nome da minha palestra. Ela vai já querer me lembrar, quer ver? Empregabilidade 4.0. Futuro empreendedor. Geralmente eu digo ponto 4.0. Futuro empreendedor. Por quê? Empregabilidade 4.0, o futuro empreendedor. Porque eu faço um link da empregabilidade com o projeto do menor aprendiz ou do aprendiz, que é a Lei Federal 10.097, e aí eu faço uma fusão onde alguém pode perguntar, mas como é que eu posso ser um intraempreendedor ou um empreendedor no futuro se eu não tenho como começar a vida? Mas aí tem a lei da aprendizagem, que você tem a oportunidade de adentrar ao mercado de trabalho. E isso é uma oportunidade única, porque eu não tive essa oportunidade. Para eu começar a minha vida, eu tive que comprar litros nas ruas da cidade de Bacabal, no Maranhão. Portanto, vamos participar da feira, das nossas palestras, que vocês terão uma oportunidade brilhante para o futuro de vocês. Muito obrigado, beijo do Mago Velho e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.